Muito boa noite, bem-vindos! Dia 8 de março de 2021, hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E teremos também como representante desse dia a pessoa de Cora Coralina, que foi escolhida como mulher brasileira, poetisa, contista também, tem contos, né? Uma mulher lá de Goiás. Eu imagino que esse Dia Internacional da Mulher, eu estava comentando com o Zanetti, ele deve ter sido criado num congresso de homens que escolheram um dia do ano para homenagear a mulher, para poder fazer um alerta em razão da discriminação da mulher, como alguém que vem buscando o seu lugar, né, no social, no mundo do trabalho, enfim, nas ciências. Certamente esse Dia Internacional da Mulher, ele não surgiu decorrente de uma coisa, vamos dizer assim, boa, uma coisa que está muito elevada. Não. É como o Dia do Índio, é como o Dia da Consciência Negra. Eu entendo que é mais para poder conscientizar as pessoas do valor, do papel, da importância da mulher, né? Por mais óbvio que seja. Então, óbvio que eu imagino que o ideal seria que, à medida em que a gente vá crescendo nessa consciência, esse dia ele terá uma outra conotação. Talvez até as mulheres já até dispensem esse dia, talvez, porque como não tem Dia Internacional do Homem, que eu saiba, é como se para os homens todos os dias, nós não precisamos disso. Deixa aqueles que são mais carentes, aqueles que são mais marginalizados, né? Digamos assim. Então, creio que o surgimento desse dia, ele vem desse lugar, né, para poder ser emancipado. E quando alcançar mais essa emancipação, essa conscientização, essa fraternidade, eu fico imaginando assim, será que se a gente imaginar um mundo assim mais fraterno, um mundo paradisíaco, será que vai ter Dia Internacional da Mulher nesse mundo paradisíaco? Será que vai ter Dia da Consciência Negra, Dia do Índio, Dia de qualquer minoria? Acredito que não. Porque aí não faz sentido. É todo mundo, é o humano que mais importa, essa essência humana e não os rótulos que a gente veste, não é isso? Muito bem. Não sei se todos concordam com essa minha visão, mas eu quis começar esse nosso encontro, esse papo filosófico de hoje, especial, com essa reflexão. Hoje eu considero tão especial que até mudamos o nosso cenário aqui. Não sei se vocês já observaram que está mudado. Temos aqui uma estátua de uma mulher também, uma mulher negra. Isso aqui eu ganhei lá em Montes Claros, peças de artesanato de lá. Então, um cenário mais florido também. Tem árvore em cima, uma mandala, flor, lírio, rosas vermelhas de um lado. Eu queria, então, fazer uma pequena reflexão, antes de entrarmos em Cora Coralina, assim, mais geral. Para isso, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque tem algumas imagens que vale a pena, que é interessante, tá certo? O mundo é feito por diversos tipos de mulheres. Mulheres que curam com a força do seu amor. Mulheres que aliviam dores com a sua compaixão. Mulheres que cantam o que a gente sente. Mulheres que escrevem o que a gente sente. Essa é Cecília Meirelles. A anterior era Marisa Monte, não é? Mulheres glamourosas, essa Lady Di. Hoje já tem tantos documentários, tantos filmes, né, sobre ela.
Mulheres maravilhosas, essa Marilyn Monroe. Mulheres que nos fazem rir. Essa, eu esqueci o nome dessa atriz hollywoodiana. Mulheres batalhadoras. Essa é uma negra americana que foi uma das pioneiras dos direitos civis lá. Acho que é Rosa Parks. Mulheres talentosas. Essa é a Maria Fernanda Montenegro. O mundo também é feito por outros tipos de mulheres, nem tão conhecidas ou famosas. Mulheres que deixam para trás tudo que têm em busca de uma vida nova. Aqui é uma foto de mulheres, imagino, retirantes da seca do Nordeste, do sertão. Mulheres que todos os dias encontram-se diante de um novo começo. Essa aqui está improvisando uma tenda para abrigar a família. Mulheres que sofrem diante das injustiças. Mulheres que sofrem diante de perdas inexplicáveis. Mães amorosas. Mulheres que se submetem a duras regras. Mulheres que se perguntam qual será o seu destino. Mulheres que têm escritos na face todos os dias de sua vida. Todas mulheres especiais. Todas mulheres tão bonitas, cada uma a seu modo, quanto qualquer estrela, porque lutam todos os dias para fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Fica então essa introdução, essa homenagem a esse mundo feminino, e que nós vamos hoje, dentre todas essas mulheres que colocamos, vamos trazer aqui em evidência essa figura, essa pessoa muito querida, né, dos brasileiros, que é Cora Coralina. Cora Coralina, ela nasceu em 1889, lá em Goiás, que era a antiga capital, cidade de Goiás, capital do estado de Goiás. Hoje é Goiás Velho, que é a capital Goiânia, né? Que é uma capital mais recente. Ela faleceu em 1985, aos 95 anos. Aos 95 anos de idade. E de Cora Coralina tem coisas interessantes. Esse não era o nome dela, vocês sabiam? Esse era um pseudônimo que ela inventou para si aos 14 anos. Porque o nome de batizado dela, o nome civil dela é Ana Lins dos Guimarães. Tem mais 2 sobrenomes aqui que eu encurtei. Ana. Só que, como o padroeiro lá de Goiás é Santana, ela dizia que o que mais se encontrava de nomes femininos lá era Ana. Ana para lá, Anitta para cá, Anota para lá, e assim ela entendeu aos 14 anos, quando ela começou já a escrever seus primeiros versos, que ela precisava de um pseudônimo, porque senão ela poderia, o talento dela, ela falou, isso aí na adolescência, né? O talento dela poderia ser confundido com tantas Anas. Que Ana que é essa aí? Mas Cora Coralina, não. Esse nome é único. Cora, de coração, e Coralina, da cor vermelha. É como se fosse coração vermelho. Até porque onde ela nasceu, num casarão da Ponte, na cidade de Goiás, hoje Goiás Velho, passava um rio vermelho, que era o rio das raízes da infância dela, né? Ela só cursou o curso primário. O pai dela faleceu praticamente no nascimento dela, né? A mãe já enviuvou pela segunda vez,
né? A mãe teve 3 casamentos, depois teve uma terceira filha com outro casamento, e aí a Cora deixou de ser caçula, né? Só que Cora Coralina, ela não veio, as pessoas não sabiam desse pseudônimo dela. Até porque ela não tinha publicações, ela publicava, até na adolescência, ela chegou a publicar em alguns jornais da cidade, periódicos, clubes de literatura, pequenos. Mas tão logo ela fez 21 anos, porque ela disse que teve uma infância muito sofrida, uma infância muito, assim, meio rejeitada, porque ela sentia que entre as irmãs ela era mais deixada de lado, né? Ei, menina, você não tem jeito para você não. Diziam até que as outras 3, que foram 4 irmãs, né? Que as outras 3 iriam arrumar casamento fácil, mas essa aí não tem jeito, essa aí é das pernas mole, ela cai o tempo todo, ela é sem jeito. Inclusive, na escola, ela tinha muita dificuldade de aprender. Ela fala que ela tem uma verdadeira reverência a uma professora primária, que ela chamava de uma mestra, que foi quem lhe deu uma atenção especial e que lhe resgatou ali do submundo, da marginalidade ali escolar. E aí ela se conseguiu aprumar um pouco mais nesse sentido. Mas ela praticamente fez só até a 3ª série. Começou a 4ª série e parou, porque a família ela se endividou muito, principalmente pelo um casamento de uma filha mais velha, que tiveram que fazer muita festa e tudo mais, e nesse endividamento tiveram que alugar a casa, essa casa da ponte lá na cidade, e ir para a fazenda. E aí ela saiu da escola, não voltou mais. E dali passou a sua adolescência também na fazenda, até que ela percebeu, e aí depois volta para a cidade, mas não completa seus estudos, e ela percebeu que o único jeito que ela tinha de ficar assim mais livre seria pelo casamento, seria saindo de casa, né? E foi o que aconteceu. Ela se namorou de um advogado que era de São Paulo, inclusive que tinha família lá, ele era divorciado, vamos dizer, separado, porque não existia divórcio naquela época. Isso era 1910, mais ou menos, né? Nesses idos. Cora Coralina tinha, nessa época aí, 20 anos, 21 anos. E aí ela se enamorou, né, desse advogado paulista, só que a família impediu o casamento, porque ficaram sabendo que ele era separado, e aí não queriam que ela se envolvesse como separado. Mas aí eles estavam enamorados. E ela acabou engravidando desse moço, que era 22 anos mais velho que ela. Imagina, na época, 1910, uma moça de 20 para 21 anos, grávida, solteira, numa cidade do interior, de Goiás. O que ela fez? Fugiu. Fugiu assim, saiu com o namorado, foram para São Paulo, ali para o interior de São Paulo, e ali começaram a estabelecer, que se casaram, e ali vieram mais 6 filhos. E foi o que ela passou, uma vida inteira, uma vida assim, bom tempo, até que ela viveu com esse marido em torno aí de uns 17, 18 anos, e ela dizia que ele tinha assim uma tara de ciúme muito grande. Então ela diz que ela saiu de uma prisão e caiu em outra. Saiu da prisão familiar, onde ela era muito cobrada, muito oprimida, e não pelo homem, pelo pai, que no caso ela não tinha, mas pelas mulheres que cercavam ela. Era muita cobrança. Ela se sentia muito oprimida ali naquele meio, né? Naquele meio interiorano. Mas caiu num casamento, e ela diz que os filhos dela que foram o grande sustento da vida dela, que foi o grande bálsamo e o alicerce para ela fazer o que fez. E ali ela se manteve como casada durante um tempo, até que ela enviuvou, né? E enviuvando, ela teve que se manter, porque não tinha pensão de marido naquela época. Não tinham bens, né? E ali ela se tornou, então, uma trabalhadora.
vendia livros. Ela começou a se associar um pouco, a juntar um pouco, a se aproximar um pouco da editora José Olímpio, que inclusive foi a que publicou o seu primeiro livro, mas isso foi quando ela já tinha 75 anos, muito mais tarde, né? Ela, inclusive, já tinha até voltado para Goiás. Bom, ela ficou 45 anos fora de Goiás. E depois de viúva, depois já de ficar com os filhos, lá bem tempo depois que enviuvou, ela volta 45 anos depois para a cidade dela. E ela chegou e não foi bem recebida. Ela falou, não teve festa, não teve boa cara, bons olhos para ela, não. E ela vai para o casarão da ponte. Ela voltou para uma questão, inclusive, de inventário, mas ela disse que era para matar saudades também das pessoas e do passado, ali daquela região, daquelas raízes dela. E foi uma mulher corajosa, porque ela voltou sozinha. E ela já tinha o quê? Filhos casados, já tinha netos, tipo 15 netos, 30 bisnetos. E deixou esse mundo lá em São Paulo e veio para Goiás Velho, para a cidade onde ela nasceu. E ela disse que ao completar 50 anos, isso foi lá em São Paulo ainda, né? Ela relata ter passado por uma profunda transformação interior. Eu não sei o que aconteceu, não vi relatado em lugar nenhum da minha pesquisa. E ela definia mais tarde como essa transformação como a perda do medo. Ela simplesmente, o medo desapareceu da vida dela. E aí ela passou a assumir o nome Cora Coralina. Deixou de atender pelo nome de batismo e agora ficou Cora Coralina mesmo, tá? Bom, como eu falei, o primeiro livro dela foi publicado em 1965, quando ela já tinha 75 anos. O livro chama-se Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Mas, veja bem, ela tinha 75 anos, mas ela só foi se tornar uma pessoa conhecida nacionalmente quando ela tinha 90 anos. Foi quando o Carlos Drummond de Andrade, sabemos, o grande poeta brasileiro, né, morando no Rio de Janeiro, chegou até ele um livro de Cora Coralina. E ele ficou encantado com essa mulher. Inclusive mandou uma carta, que nem tinha endereço certo, mas acabou chegando às mãos dela, dizendo do encantamento dele pelos versos dela. E ele fez uma coluna, uma crônica, né, no Jornal do Brasil, que ele escrevia, né, não sei se era diária ou semanalmente. E aí o Brasil inteiro, quem que é essa mulher? Quem que é essa velhinha? Porque ela já tinha 90 anos quando o Drummond projetou-a no cenário nacional. Você vê como que ela veio a ser conhecida, tanto é que a maior parte de nós tem a imagem de Cora Coralina como uma senhora bem velhinha. Tanto é que ela faleceu 5 anos depois, com 95 anos. Foi a partir daí, dos 90 anos, depois de 90 anos, que ela começou a aparecer na televisão, dar entrevistas. Vocês vão ver vários programas lá no YouTube, tem gravados lá, TV Cultura, tem até um filme de Cora Coralina, um filme, eu até assisti hoje, é um filme documentário, né, de Cora Coralina, falando dos poemas dela e um pouco da vida dela também. Bom, então ela lançou depois mais 3 livros e depois da morte dela é que lançaram mais livros de poemas dela, juntando os escritos, que ela tinha muitos escritos. Tinha um pequeno baúzinho, né, de versos e de contos não publicados e que foram sendo publicados depois da morte dela. O neto dela dizia assim, que de 2 coisas que marcavam na fala dela é que ela se remetia muito ao passado. Ela dizia assim, inclusive na hora dos contos e até de poemas dela, quando eu era menina, quando eu era menina. Isso era muito reincidente na conversa dela e no escrever dela. E também, minha bisavó contava. Então, nós temos aqui, vou mostrar para vocês umas fotos, onde mostra os livros que ela tem.
Esse Vintém de Cobre ela escreveu depois ainda, mais tardiamente. Esse aqui é o primeiro livro dela publicado, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. E esses outros livros, O Tesouro da Casa Velha, Histórias da Casa Velha da Ponte, e parecem que são livros pós-morte. Talvez um deles ainda em vida, não sei qual deles. Vou agora começar a ler para vocês alguns poemas. Poemas, e depois nós vamos ver alguns pensamentos. Ela é muito conhecida aí na internet, às vezes a gente vê tantos pensamentos, mensagens com palavras de Cora Coralina. Ela é como se fosse uma unanimidade, porque ela foi muito guerreira. Quando ela voltou para Goiás Velho, né, após 45 anos que ela já tinha se ausentado, ela já estava com o quê? 20, 65 anos de idade, né? Ela chega e começa a fazer doces. Antes, as pessoas lá em Goiás Velho eram muito conhecidas pelas as doceiras, mas eram mais doces para eventos, por encomendas de um e de outro, para trocar, mas ninguém comercializava. Ela foi uma das primeiras a fazer essa comercialização. E, aliás, Cora Coralina era uma pessoa, assim, também muito ativista. Por onde ela passava, ela se envolvia com as entidades, inclusive clube de diretores lojistas da cidade, comerciantes. Ela se envolvia muito com questões ambientais. Ela chegava, por exemplo, numa cidade e ela via que não tinha quase árvores, então ela ia até o prefeito, ela incentivava o plantio de árvores. Ela foi uma pessoa muito instigante, muito ativa nessas causas sociais. Ela era muito visitada pelo Dom Pedro Casaldáliga, que era um bispo lá de Goiás também, que a visitava, porque ela tinha também uma compaixão muito grande pelas pessoas com menos sorte, as pessoas marginalizadas, seja os pobres, seja os negros, seja as prostitutas. Por isso que esse primeiro livro dela, né, que fala da Poemas dos Becos de Goiás, ele está falando dos becos mesmo. É para tirar essas pessoas, para poder dar notoriedade àquelas pessoas que não se falava delas. Então, Cora Coralina fazia poemas para os lavradores, para as pessoas bem humildes, para as pessoas assim que não eram vistas, elas tinham invisibilidade social. Ela acolhia, inclusive, depois que ela tomou posse, ela chegou a comprar a casa novamente lá, que ela havia sido leiloada, ela tinha entrado em leilão, talvez para pagar dívidas, né? Isso eu não sei esses detalhes. E ela, com o dinheiro dos doces que ela vendia, ela conseguiu arrematar em leilão a casa onde ela nasceu, que hoje é um museu de Cora Coralina. A casa de Cora Coralina, que se tornou um museu, está lá na cidade de Goiás Velho, né? Então, ela, inclusive, recebia pessoas, mendigos, pessoas assim que não tinham teto, ela chamava para poder ficar lá na casa por um tempo. Inclusive, até uma senhora ficou lá durante muitos anos com Cora Coralina na casa. Uma mãe preta que ela tinha lá, né? Bom, essa é a mulher guerreira. A mulher que fala que a vida dela era passava pelos caminhos removendo pedras e plantando flores. Quantas pedras ela não teve que remover na infância dela, na adolescência, na vida de casada, depois na vida de viúva, tendo que dar duro, trabalhar. Ela praticamente parou de trabalhar com mais de 80 anos. Até 80 anos ela estava lá no fogão de lenha dela, nos tachos dela, fazendo doces, principalmente doces de frutas. Então vamos ver alguns poemas aqui de Cora Coralina. Senhor, é um poema sobre a humildade. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza, tal como sempre foi. Que não sinta o que não tem, não lamente o que podia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho.
A gente percebe nesse poema de Cora Coralina, inclusive, ela se libertou, a poesia dela se libertou, ela foi bem mais solta quando ela se desobrigou das rimas e dos versos metrificados. Isso por influência também do modernismo, que quebrou aquela coisa de poesia ter só que ser com versos que tinham rimas e com métricas perfeitas. Então ela soltou mais e ficou uma coisa mais de prosa, né? Uma prosa poética, diríamos assim. Né? Que eu possa agradecer a vós, continuando aqui esse poema da humildade, que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesmo o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Então, nesse poema da humildade, a gente vê a profunda aceitação da vida e de uma felicidade natural, que é uma felicidade que só a sabedoria traz às pessoas, que é a felicidade por aquilo que se tem. Porque quando você não é feliz com o que você tem, fica só com aquela felicidade hipotecada no que virá, no futuro. Ah, se eu conseguir, ah, se eu obter, ah, se eu chegar lá, ah, se eu viajar para lá. Então fica sempre um futuro que vai me fazer feliz. E isso é a fórmula da infelicidade. Porque você não consegue ser feliz agora. É como colocar uma cenoura na frente do nariz e sair correndo atrás dela. Né? Você nunca consegue pegá-la. Ela escreveu um poeminha amoroso. Ela fala que nunca teve um grande amor. Ela nunca teve uma grande paixão na vida dela. No próprio casamento dela, ela se namorou do rapaz. Não esqueci o nome dele aqui, desse advogado. Mas não era o que ela chamava de um grande amor. Foi uma relação de encantamento, de namoro e principalmente mais conveniente para ela, porque ela queria sair dali. Né? Ela queria sair daquele jugo da família ali. Né? Poeminha amoroso. Este é um poema de amor, tão meigo, tão terno, tão teu. É uma oferenda aos teus momentos de luta e de brisa e de céu. E eu quero te servir a poesia numa concha azul do mar ou numa cesta de flores do campo. Talvez tu possas entender o meu amor, mas se isso não acontecer, não importa. Já está declarado e estampado nas linhas e entrelinhas desse pequeno poema, o verso. O tão famoso e inesperado verso que te deixará pasmo, surpreso, perplexo. Eu te amo, perdoa-me, eu te amo. Quando eu li esse poema, eu imaginei na hora Cora Coralina com um amor platônico. É bem provável. Acho que todo um poeta que se preza, ele tem, seja uma musa, seja um muso, né? Que Cora Coralina não é contado nenhum outro envolvimento que ela teve com outro homem depois de viúva, mas a gente imagina que nos círculos que ela trafegava ali, que ela comparecia, imagino que ela deve ter também se encantado platonicamente com alguém e acredito que esse poeminha amoroso tenha sido dedicado a alguém que nunca soube que ela o amava. Né? Então vamos agora ver algumas mensagens que eu vou compartilhar com vocês em tela. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. E me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende.
ela dizia como uma receita para as pessoas, ela falava assim, a importância do trabalho na vida das pessoas. A felicidade de trabalhar, de produzir, de criar. Ela não se concebia sem esse trabalho. E ela dizia que o mais importante não era o que trabalho você faz, mas o amor que você coloca naquilo. Seja lavando prato, seja fazendo um bolo, fazendo doce, como ela fazia. Né? Aqui a Vilênia dizendo, não existem limites de idade e de gênero para quem vem ao mundo para brilhar. Lindas informações trazidas aí sobre Cora Coralina, é isso mesmo. Opa, Vilena. Muito obrigado aí pela sua participação, Vilena. Isso mesmo. Veja aqui uma mulher que praticamente foi surgir na vida, né, no conhecimento das pessoas, mais velha. A Cora Coralina é a senhora velha, é a velhinha, é a idosa. Né? Um outro poema, Minha Cidade. Eu sou a dureza desses morros, revirados, enflorados, lascados a machado, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo, pastados, calcinados e renascidos. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa, eu sou a Aninha. As pessoas que estudam Cora Coralina diziam assim que ela, na capa dos livros dela, ela assinava Cora Coralina, mas ela se remetia muitas vezes nos versos dela à menina, à Aninha, que ela se sentindo, ela era desajeitada e por todos era chamada de menina feia, né? Que inclusive não ia arrumar casamento. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. O que eu destaco nesse poema aqui, ela não reclamar da vida, ela ver em tudo que ela viveu, que tudo foi bom, tudo. Ela falava assim, a vida é bela. Muitas vezes ela dizia isso, a vida é bela, a vida é bela. E ela diz aqui, e ela quer aceitar as limitações da condição de mulher dela e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Então ela foi uma mulher que foi do tempo, né? Ela nasceu no século XIX, 1891, viveu até mais da metade do século XX. Então ela foi vendo valores irem se definhando, esfarinhando, desmoronando, e ela queria se fazer pedra de segurança dos valores. Era o que a gente chamaria de uma pessoa tradicional. Isso que é o sentido, inclusive, mais profundo de uma pessoa conservadora. Uma pessoa conservadora não é uma pessoa atrasada, uma pessoa que acha que tudo de bom está lá antigamente. Não. Uma pessoa conservadora é uma pessoa que conserva valores, que entrega o que de melhor, o legado que recebeu, o bom legado. Assim caminha a humanidade. Nós não temos que reinventar a roda o tempo todo. A gente recebe um legado e mantém e preserva, principalmente legados de valores, porque valores são eternos, são clássicos. Respeito, igualdade,
fraternidade, né? A hospitalidade, a generosidade, tudo isso não passa. Quando se passar essas coisas, a gente vai perdendo a nossa humanidade. Quando a gente fala de valores, a gente está falando daquilo que nos constitui humanos, independente de homem ou mulher. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se adaptar aos tempos, aos novos tempos. Não quer dizer que uma pessoa que tradicional é uma pessoa que não goste da tecnologia ou que não tenha outras formas de lidar com as relações interpessoais, inclusive no casamento, hoje com tantas formas de casar e de constituir família, mas tem que preservar valores. Os valores são essenciais. As circunstâncias, elas são mais externas, são como se fossem garrafas, né? Como se fossem formas que contêm. As formas, elas podem se adaptar e mudar, não é isso? Tanto é que ela vem agora fazer uma demonstração à mulher. O que pretendes, mulher? Independência? Igualdade de condições? Empregos fora do lar? És superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe, em ti está presente a humanidade. Olha o que Cora Coralina está dizendo aqui. Você acha que você é inferior por ser mãe, por fazer o que você faz nessa sua vida de mulher? É superior àqueles que procuras imitar principalmente o homem, né? E aqui eu me lembro de uma música de Erasmo Carlos, né? Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. A mulher segura as pontas. Ela tem uma força dela, a força da mulher. Claro que ela tem sua fragilidade também. E o homem também tem a sua força de homem e a sua fragilidade de homem. Aqui não é uma questão de quem é superior ou inferior. Até essa questão dela dizer é superior àqueles que procuras imitar, é no sentido de fazer um contrabalanço, porque havia um sentimento de inferioridade. Então, cria-se uma espécie de contrabalanço para poder chegar a uma equanimização. Assim eu penso, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Isso é interessante demais, porque as pessoas costumam valorizar muito a família onde a pessoa nasceu, o estudo que a pessoa tem, até a beleza física, ou o patrimônio, os bens materiais, como se isso é que importasse mais na vida. E ela vem dizendo, o que vale na vida não é onde você nasceu, não é o ponto de partida, mas é a sua caminhada. E principalmente a direção da sua caminhada. Para onde você está indo? Você está indo para mais luz? Você está indo para mais liberdade? Mais fraternidade? Você está amando mais? Está indo mais para o sol? O sol é no sentido figurativo, para a luz da vida. E assim, com essa direção de caminhar, você vai caminhando e semeando, e assim terás o que colher. Porque o que a vida te dá é o que você dá para ela. Se a vida tem te dado pouco, então a gente pode se perguntar, o que eu tenho dado para a vida? Quando falo a vida, quer dizer tudo que é vivo. Inclusive os nossos irmãos e irmãs também. E a própria natureza. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Isso que Cora Coralina nos apresenta nesses pequenos versos aqui é uma reflexão filosófica muito conhecida. Nós somos o produto das nossas escolhas. As nossas escolhas, desde que nos entendemos por gente, nos trouxeram até onde estamos agora. Nossas escolhas. Ninguém nos obrigou a nada, ninguém é responsável por nada.
nossas escolhas. Isso é assumir um senso de autorresponsabilidade tremendo, importante. Parar de reclamar, de culpar a vida, de culpar os outros. Parar de se sentir vítima. Veja se tem algum cabimento aqui, vê se cabe a palavra vítima nesse poema. Cabe a mim decidir entre rir ou chorar. Eu não sou vítima de nada. Assim, eu entendo esse pequeno verso de Cora Coralina. Outro pensamento muito interessante. Muitos se ufanam dizendo, não devo nada a ninguém. Engano. Devemos muito a todos. Olha que frase mais singela, mais interessante, mais importante. E a gente começa a se dar conta disso na vida. Quanto a gente tem a agradecer por tanta gente, tantas pessoas que a gente nem conhece. Desde o padeiro, o lixeiro, as pessoas que construíram a cadeira que a gente está sentando aqui, que a gente nem sabe. E não é só quem construiu a cadeira, quem fabricou o tecido, quem cortou a madeira, quem plantou a árvore, enfim, tantos e tantas mãos invisíveis e desconhecidas. Como assim não deve nada a ninguém? A vida é puro cooperativismo, é uma interdependência total. É importante a gente ter aqueles sentimentos que você não fique dependente de uma pessoa exclusiva, principalmente na vida adulta, essa dependência emocional. Mas essa interdependência que nós temos, múltipla, variada, aonde quer que você vá no mundo, nós vamos precisar de pessoas que nos sirvam e nós vamos precisar de servir também a outros. É essa teia que nós formamos. Engano, devemos muito a todos. Por isso, esse espírito grato, esse sentimento de gratidão. E ela tem uma outra frase, um outro poema que diz assim, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. Agora, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, ela distingue saber no sentido de conhecimento e sabedoria. A sabedoria ela tem a ver com a experiência e principalmente de quem realmente encara a vida como ela é. E aprende dos humildes. Dos humildes, aquelas pessoas assim que têm uma profunda aceitação da vida, que passam dificuldades, que experimentam a vida na sua crueza, com todos os seus altos e baixos, né? E que conquistaram essa sabedoria. Aqui o epitáfio dela. Como que ela gostaria de ser lembrada? Epitáfio de Cora Coralina. Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde e minhas raízes, enlaçadas às pedras de meu berço, são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. E aqui Cora Coralina nos dá o sentido mais profundo da imortalidade, que é a obra que a gente deixa. Para você ser lembrado, não quer dizer que por um verso, por um livro, não é só uma obra física, ou uma obra artística, ou coisas que você fez na política, ou obras sociais. Mas aquelas pequenas toques, aquelas obras singelas também são muito importantes. Não estou desprezando essas outras também maiores, também têm seu valor e a sua importância. Aqui tem Vilênia dizendo, são poucos os homens que conseguem manifestar sensibilidade e reconhecimento pela importância das mulheres nos diversos espaços. Ela me coloca, Júlio, você é um excelente representante desse grupo. Muito obrigado, Vilênia. Muito bem, eu realmente me sinto bem
entranhando nesse universo feminino, e não só no universo externo, mas na minha própria feminilidade, né? Como diz o Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Ou a canção do Gil, Super-Homem, minha porção, mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Ser feminino não quer dizer ser mulher, sendo homem, mas ser feminino. As qualidades femininas. Os orientais, principalmente no taoísmo, eles têm uma outra representação mais, que é mais esclarecida a esse respeito, que sem conotações sexuais. Eles falam do yin, do yang. Yin, yang. O yin, as características femininas, como a terra, a água. Yang, masculinas, como o fogo, o ar. Veja os 4 elementos, 2 masculinos e 2 femininos, que se complementam, que se integram, não tem importância maior nem menor um e outro, né? Muito bem, está aqui o Pedro dizendo, foi uma mulher que viveu intensamente, certamente, Cora Coralina deixou marca. E hoje tem um museu lá na cidade de Goiás, velho, a casa de Cora Coralina, com retratos, com o fogão dela, roupas, né, e livros que ela foram sendo publicados, e assim está lá como um registro da passagem dessa grande mulher. Tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Hoje fizemos uma live mais enxuta, mesmo considerando esse dia tão importante, e aí foi entregue para vocês essas reflexões. Hoje também aprendemos um pouco mais de Cora Coralina, e ela foi ressuscitada aqui, imortalizada, através das nossas reflexões, dos versos dela, que são imortais. Tá bom? Se você quiser deixar o seu like aí no YouTube, se gostou, o seu joinha, se você ainda não está inscrito no canal, é uma honra receber a sua inscrição. Aqui também gostaria de apresentar, para quem não conhece, o meu livro, O Certo é o Avesso. Não é livro de poesia, é um livro mais de autoajuda, um livro mais filosófico, que fala sobre perdão, sobre relacionamento interpessoal, espiritualidade. E ele está disponível na loja do meu site, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links que temos, né, para o canal do Telegram, para o meu site e para a loja onde tem os meus livros e CDs, DVDs que tem lá, para quem quiser conhecer. Tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, e a gente se encontra daqui a 15 dias para mais um Papo Filosófico. Namastê.